Olá, pessoal! Vamos agora ao nosso primeiro vídeo da disciplina de Sistemas Projetivos. Esse vídeo ele vai tratar do estudo dos pontos no sistema de projeção mongiano. A gente viu na aula passada que o sistema de projeções mongiano ele divide o espaço em 4 diedros e, através dessa divisão, a gente consegue fazer a representação de objetos e de elementos pelos planos de projeção horizontal e vertical daquele objeto ou elemento. Então, para começar esse estudo, o objeto mais simples que a gente pode posicionar num sistema mongiano é o ponto. Então, a gente vai começar fazendo o estudo dos pontos nesse sistema, tá? A primeira coisa que é importante a gente saber é que um ponto no sistema de projeção mongiano ele vai ser representado por uma letra maiúscula. Então, aqui nessa imagem nós temos o ponto A no espaço e ele sempre vai ser representado no espaço entre parênteses, enquanto as suas projeções vão ser representadas sem parênteses e a projeção vertical vai ser representada com uma linha. Então, do ponto A, nós temos a projeção vertical A' e a projeção vertical A, a projeção horizontal A. Existem diversas localizações no espaço que um ponto pode estar posicionado. Aqui, na figura da esquerda, tem os dois planos de projeção do espaço mongiano e os 4 diedros representados. E a gente vai localizar em cada um desses diedros um ponto para vocês conseguirem comparar aqui a localização deles no espaço com a épora que é formada a partir deles, quando a gente faz a rotação do plano horizontal de projeção no sentido horário, né? Até que ele é conhecido como plano vertical de projeção. Então, o ponto A é um ponto localizado no primeiro diedro. Vocês podem ver, né? Ele está localizado aqui, o A entre parênteses, e ele vai ter a projeção horizontal localizada aqui na parte anterior do plano de projeção horizontal, e a projeção vertical dele fica aqui no trecho superior do plano de projeção vertical. Quando a gente faz a rotação dos planos, vocês vão ver que em épora, a projeção horizontal do plano A vai ficar localizada abaixo da linha de terra, correto? Então, aqui na imagem da direita, na tabela, vocês podem ver que a projeção horizontal fica abaixo da linha de terra, enquanto a projeção vertical fica acima. Agora, por exemplo, vamos ver o ponto B. O ponto B está localizado no segundo diedro. Então, da mesma forma que o ponto A, ele tem uma projeção vertical e uma projeção horizontal. Só que quando a gente faz a rotação do plano horizontal de projeção, da mesma forma que a gente fez com o ponto a projeção horizontal de B passa a estar localizada acima da linha de terra. Então, quando a épora de um ponto tiver essa forma aqui, que vocês podem ver na tabela do ponto B, ou seja, tanto a projeção horizontal quanto a projeção vertical acima da linha de terra, significa que esse ponto está localizado no segundo diedro. Tá? O ponto C está localizado no terceiro diedro. Então, quando a gente faz a rotação, vocês podem notar que ele fica posicionado de forma inversa ao ponto A. Então, a projeção horizontal de C fica localizada acima da linha de terra, enquanto a projeção vertical ela se mantém abaixo da linha de terra, como está mostrado aqui na tabela do lado direito. Então, notem que o ponto C está acima da linha de terra e o ponto C' abaixo, que é o contrário do que aconteceu com o ponto A. E o ponto D, localizado no quarto diedro, ele vai ser o contrário do ponto B, né? Ele vai ter ambas as projeções localizadas abaixo da linha de terra quando a gente faz a rotação dos planos de projeção. Além dos 4 diedros que eu apresentei agora, o ponto também pode estar localizado acima dos planos de projeção, sobre os planos de projeção, ou sobre a linha de terra. Então, aqui eu estou colocando um exemplo de cada caso. O ponto E, por exemplo, ele está localizado sobre o plano de projeção horizontal anterior. Então, a projeção horizontal desse ponto, ela vai estar localizada no plano e a projeção vertical vai estar localizada acima da linha de terra. Porque se a gente traçar uma linha de chamada a partir do ponto E
na direção do plano vertical de projeção, a gente vai ver que ele está na altura da linha de terra, porque ele pertence ao plano de projeção horizontal anterior. Então, quando a gente faz a rotação aqui do plano de projeção horizontal, a gente vai ver que a projeção horizontal fica abaixo da linha de terra e a projeção vertical não se mexe, ela se mantém ali localizada sobre a linha de terra, como está demonstrado aqui na tabela da direita. O ponto F também está localizado no plano horizontal de projeção, porém no plano horizontal posterior. Então, quando é feita a rotação, a projeção horizontal de F passa a estar localizada acima da linha de terra e a projeção vertical ela também fica localizada na linha de terra. Notem que tanto o ponto E quanto o ponto F coincidem com a sua projeção horizontal, ou seja, a localização real daquele ponto no espaço é a mesma da projeção horizontal dele, por isso a gente coloca esse símbolo de igualdade aqui. Isso vai acontecer em todos os pontos localizados acima do plano, com alguma de suas projeções. Então, o ponto G está localizado no plano de projeção vertical superior. Então, com ele acontece o contrário. A projeção que vai estar localizada acima da linha de terra é a projeção horizontal e não a projeção vertical. E a projeção que coincide com a localização do próprio ponto é a projeção vertical, que se mantém acima da linha de terra. Então, em E, o ponto G ficaria dessa forma aqui. E, por último, o ponto H, que também está localizado no plano vertical de projeção, porém na parte inferior, que também vai ter a sua projeção horizontal localizada sobre a linha de terra e a projeção vertical coincidindo com o próprio ponto, e a sua épora vai ficar dessa forma aqui na tabela. E a gente também tem a possibilidade do ponto estar localizado sobre a linha de terra, que é o caso do ponto I. Então, na épora, o ponto I ele vai estar tanto com a sua projeção vertical quanto horizontal localizadas no mesmo ponto e acima da linha de terra, e é o ponto original, né, a localização original daquele ponto também. Então, aqui no espaço, vocês podem ver, o ponto I, ele coincide tanto com a projeção horizontal quanto com a projeção vertical, tá bom? Eu separei esse exercíciozinho aqui bem simples de posicionamento do ponto para vocês fazerem. Eu vou mandar os slides e aí vocês podem fazer para dar uma treinada. Através da épora de cada ponto, a gente consegue determinar qual é o posicionamento dele no espaço. Então, por exemplo, esse ponto A, a gente está vendo que a projeção horizontal dele está acima da linha de terra e a projeção vertical está abaixo. Então, a gente consegue definir, fazendo a rotação dos planos, que esse ponto vai estar localizado no terceiro diedro. E aí eu vou pedir para vocês fazerem isso com todos os pontos que estão aqui desenhados. O próximo slide vai apresentar para vocês, aqui, vai apresentar qual é o posicionamento de cada um deles, então tentem fazer e depois vejam a resposta, tá? Bom, tendo dito isso, a gente precisa localizar esse nosso ponto no espaço de alguma forma. E, como tudo, isso vai ser feito através de coordenadas. Então, são 3 coordenadas que a gente utiliza para a localização de um ponto, e elas são a abscissa do ponto, o afastamento desse ponto e a cota dele. Vou falar um pouco primeiro da abscissa. A abscissa, ela vai ser marcada sobre a linha de terra a partir de um ponto que é considerado o ponto zero. Esse ponto zero ele pode ser dado ou ele pode ser definido, caso ele não seja especificado, tá? Então, aqui na figura da esquerda, vocês conseguem ver aonde a abscissa é marcada no espaço e na figura da direita, como ela é marcada em épora. Então, vocês estão vendo aqui que a partir de um ponto zero, na linha de terra, você marca o valor da abscissa, tá? Além da abscissa, a gente vai ter o afastamento do ponto. O afastamento do ponto vai ser a distância entre a sua posição no espaço e o plano vertical de projeção. Então, aqui na figura da esquerda, vocês conseguem ver a distância do ponto A, entre parênteses, ao ponto A', que está localizado no plano de projeção vertical. Então, o que o afastamento é, na verdade? Ele vai ser a distância da projeção horizontal daquele ponto até a linha de terra. Estão vendo? Na figura da esquerda, a gente tem o afastamento lá em cima, que é uma linha paralela
a essa distância que eu comentei agora, que está lá embaixo. Então, na épora, esse afastamento vai ser a distância entre a projeção horizontal do ponto A até a linha de terra, ok? A cota, ela é a distância do ponto A no espaço até o plano de projeção horizontal, ou seja, ela é a distância da projeção vertical do ponto A até a linha de terra. Então, na épora, a gente consegue ver que a cota é a distância da projeção vertical do ponto A até a linha de terra, tá? Como é feita a representação dessa localização de forma algébrica? Isso está mostrado aqui nesse quadradinho aqui embaixo que eu marquei de amarelo, tá? A forma algébrica dessa representação fica sendo a letra, que representa aquele ponto entre parênteses, aí você abre colchete, coloca o valor da abscissa do ponto e vírgula, o valor do afastamento, ponto e vírgula, o valor da cota do ponto, tá? É isso. E como todas as coordenadas, nós vamos ter uma convenção de sinais para cada uma dessas coordenadas, tá? Então, as abscissas, elas vão ser positivas do ponto inicial, do ponto zero, para a direita, e vão ser negativas do ponto zero para a esquerda. Então, eu vou marcar aqui, ó, no desenho da esquerda, ele está mostrando para vocês qual é a sinalização das abscissas a partir do ponto zero, tá? Positivo para a direita, negativo para a esquerda. Os afastamentos, eles vão ser positivos do plano vertical de projeções para a direita e negativos do plano vertical de projeções para a esquerda, porque o afastamento ele é a distância do ponto até o plano vertical de projeções. Então, se o ponto está localizado à direita desse plano, é positivo. Se está localizado à esquerda, é negativo. Então, notem que sempre que o ponto estiver localizado no primeiro diedro ou no quarto diedro, o afastamento dele vai ser positivo. E sempre que ele estiver localizado no segundo diedro ou no terceiro diedro, esse afastamento vai ser negativo, ok? A cota, ela é positiva acima do plano horizontal de projeção e negativa abaixo do plano horizontal de projeção. Por quê? Porque ela é a distância do ponto até esse plano. Então, quando o ponto está acima do plano, ou seja, no primeiro e no segundo diedro, ela é positiva. E quando o ponto está abaixo, no terceiro e no quarto, ela é negativa. Como que isso fica em épora? A abscissa não muda muito, ela vai ser positiva para a direita do ponto zero e negativa para a esquerda do ponto zero. O afastamento, ele sempre vai ser positivo abaixo da linha de terra e negativo acima da linha de terra. Então, se um ponto, a projeção horizontal do ponto está localizada abaixo da linha de terra, ela tem um afastamento positivo. Se a projeção horizontal do ponto estiver localizada acima da linha de terra, ela vai ter um afastamento negativo, que é o oposto da cota, do que acontece com a cota. Quando a cota do ponto está localizada acima da linha de terra, ela é positiva, e abaixo ela é negativa. Então, quando a projeção vertical do ponto está localizada acima da linha de terra, ela é positiva. Quando está localizada abaixo, é negativa, ok? Dei uma revisada nisso para vocês conseguirem absorver essa convenção de sinais, porque a gente vai estar usando ela o tempo todo ao longo do curso. Aqui tem um exercício para vocês fazerem também, que é de posicionamento dos pontos. Então, o número 1, 2 e 3, cada um dos números tem o ponto A e o ponto B, e eu estou dando aqui a forma algébrica de localização desses pontos, e eu quero que vocês posicionem ele em épora para mim, tá? Os próximos slides são a resolução do problema. Na verdade, eu quero que vocês me digam qual o diedro deles. E eu estou mostrando para vocês aqui qual é o posicionamento deles no espaço, mas vocês também podem representar eles em épora, tá? Pra gente ver como fica. Então, agora, para finalizar o primeiro vídeo da aula, eu vou falar um pouco de simetria entre pontos. Aqui nessa figura, a gente tem dois pontos, o ponto A e o ponto B, e temos um plano entre eles, que é o plano alfa, tá? Esses dois pontos, eles vão ser simétricos com relação ao plano alfa quando a distância do ponto A até o plano
é igual à distância do ponto B até o plano. Tá? Então, essa linha de chamada vermelha que conecta os dois pontos, o ponto A e o ponto B, ela tem que estar sendo cortada pelo plano alfa no seu ponto médio. Então, quando a gente tem dois pontos que são simétricos com relação ao plano horizontal de projeção, o que a gente pode afirmar? A gente vai poder afirmar que os afastamentos desses dois pontos, por exemplo, aqui o ponto A e o ponto B, os afastamentos deles são iguais. Notem que a projeção horizontal do ponto A, ela coincide com a projeção horizontal do ponto B. Então, os valores dos afastamentos são iguais, enquanto que os valores das cotas também são iguais. Porém, os sinais são opostos. Então, aqui na épora, a gente vê que o ponto A é concomitante com o ponto B e que o ponto A', ele tem a mesma distância do ponto B' com relação à linha de terra, mas cada um está posicionado em um dos lados da linha de terra, ok? Mesma abscissa, mesmo afastamento e cotas com o mesmo valor e sinais opostos. É isso. Quando dois pontos são simétricos com relação ao plano de projeção vertical, acontece o contrário. Nesse caso, a projeção vertical dos pontos C e D, ela coincide, né? Como a gente pode ver tanto na épora quanto no espaço. E os afastamentos têm mesmo valor, porém sinais opostos. Então, a mesma abscissa, a mesma cota e afastamentos com o mesmo valor. E por último, os pontos A e B podem ser simétricos com relação à linha de terra. E aí, nesse caso, a cota de A ela vai ser igual à cota de B, porém com um sinal oposto, e o afastamento de A vai ser igual ao afastamento de B, porém com sinal oposto. Porque para dois pontos serem simétricos com relação à linha de terra, ambos têm que ter a mesma distância com relação ao plano horizontal de projeção e com relação ao plano vertical de projeção. Tá? Então é isso por hoje, gente. Assistam esse vídeo, reassistam, deem pause para vocês conseguirem absorver isso legal. Na próxima aula a gente vai fazer uma revisão dessa matéria, tá? Eu passei uma lista de exercícios para vocês, tentem fazer. E aí a gente vai entrar em estudo da reta, que é o segundo passo, né? O segundo elemento aí que a gente vai estar estudando no espaço de projeções mongiano, tá bom? Tchau, tchau, bons estudos para vocês.